Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Ideias e Debates. Eu sou Jeremias Gomes. Nosso tema dessa edição é ICMS ambiental. Você vai entender como é que é isso. Olha, cidades que preservam o meio ambiente, a vegetação nativa, destinação adequada aos resíduos sólidos, para a gente ter uma qualidade de ar melhor, dos rios melhor, viver mais saudavelmente. Você acha que elas devem ser recompensadas? Olha, se você acha que sim, está certo. Isso já existe e agora uma lei veio aprimorar todo esse processo. Eu vou conversar com uma das pessoas que no estado de São Paulo e no Brasil é um grande pesquisador da área e é também muito interessado no assunto e participou de todo esse processo. Se você é estudante, professor, gosta dessa área ambiental, é vereador, é prefeito, fica com a gente porque você vai entender como é que funciona. Eu vou conversar com o Eduardo Trani. Eduardo já está com a gente, ele é subsecretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Muito prazer em recebê-lo. Prazer é meu, Jeremias, uma honra estar aqui hoje discutindo com vocês aqui na Lesp. E eu também convidei um prefeito de uma cidade que vai ser beneficiada com esse ICMS ambiental para que a gente veja na prática e você entenda como é que vai funcionar. É o Alessandro Mendes, prefeito de Iporanga. Tudo bem, prefeito? Olá, Jeremias. Boa tarde, Eduardo Trani. É um prazer também estar participando aqui na TV Alesp. Eu vou começar com o Trani um pouquinho. Eu queria entender, eu sei que, pelo que eu li, já existia lá atrás o tal do ICMS ecológico, e agora foi sancionado pelo governador João Dória no dia 17 de março de 2021. Aliás, acho que a data é um pouquinho antes, mas, enfim, é meados de março. Qual é que é o objetivo, Trani, desse ICMS ambiental? É um tema absolutamente fantástico de política pública em meio ambiente. São Paulo tinha uma lei, que ainda é a lei do ICMS, desde 1981. Em 1993, nós fizemos o ICMS ecológico. Naquela época, a ideia era de redistribuir uma parcela dos recursos que os municípios têm direito pela arrecadação para aqueles municípios que tinham unidades de conservação, ou seja, parques, estações ecológicas, reservas biológicas, que muitas vezes se sentiam sem possibilidade de desenvolver economicamente, porque eles tinham que guardar a biodiversidade, eles tinham que guardar as florestas para nós. Então, naquela época, se fez uma lei, portanto, em 1993, que fazia com que os municípios que tinham parques e unidades de conservação fossem compensados com o recurso do ICMS. Então, uma parcela dele, que era 0,5% do ICMS na época, ia para esses municípios que mediam as suas áreas e, em função de uma série de regras, recebiam um recurso a mais daquele que ele recebia, por exemplo, em 1992. Houve, naquela época, uma redistribuição dos recursos para, vamos dizer assim, premiar, compensar os municípios que tinham unidades de conservação e que, claro, deveriam usar aquele recurso, inclusive, para manter, não é, essa política ambiental em seus municípios. Era isso em 1993. Muito bem. Você que nos acompanha, antes de passar a palavra para o prefeito, eu acompanhei um pouquinho de algumas reportagens. O que acontece sobre esse tema? Você está aqui na capital paulista e bebe uma água limpinha, que às vezes vem de um município vizinho. E aí o prefeito desse município vizinho, eu não me lembro a cidade que eu estava, Cotia ou Arujá, ele diz assim, olha, a gente não pode ter uma empresa nessa área, porque é preservação. Então eu fico limitado na minha arrecadação. Então, para beneficiar uma cidade, outra é prejudicada. Então, esse equilíbrio, eu acho que é fundamental, é muito importante. O Estado de São Paulo foi pioneiro nestas regras. Então, eu acho que o prefeito, agora sim, né, já dá para ficar um pouquinho mais feliz, né, com essas mudanças de regras, porque quem cumprir a lei vai ter um benefício também em recursos importantes, é isso? Com certeza, Jeremias. Nós aqui do município de Iporanga ficamos muito agradecidos com esse projeto de lei que foi aprovado na Lesp, né? Então, quem vai ganhar é o munícipe, na verdade, né? Porque nós já fazemos a nossa parte, que é preservar o meio ambiente, né? Então, eu acho que vai ser de grande valia para o nosso município esse projeto que foi aprovado por todos os deputados, na verdade,
e que foi encabeçado pelo deputado Giriboni, né, Edson Giriboni. Então, para nós vai ser muito bom isso daí. Para quem não conhece Iporanga, está em que local? Eu vejo aqui na internet que é o Vale do Ribeira. Depois eu vou perguntar para o Trani por que me parece que o Vale do Ribeira é uma das regiões mais localizadas. Mas vende um pouquinho o seu peixe aí, prefeito. Vocês dizem que é o pulmão do estado de São Paulo? Como é que é isso? Isso, é que na verdade Iporanga ela foi fundada em 1576. Então aqui os portugueses vieram na época caravela, subiram o rio Ribeira de Iguape até o Arraial de Santo Antônio, que era onde depois veio a ser o município de Iporanga, né? Então daqui tiraram mais de mais de 1.000 quilos de ouro daqui, né? Que era para Portugal. Então, o nosso município, no passado, ele era muito rico. Então, tinha teatro francês, tinha muita coisa linda aqui no município. Daí, conforme veio o passar dos anos, nos anos 70, 80, começou a ter, nos anos 50, na verdade, foi criado o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, que é o PETAR. Então, a partir daí, começou a ter esse entrave do meio ambiente com o município. Então, por exemplo, nós perdemos muita coisa preservando o meio ambiente, né? Não pode vir indústrias para o município e tal, mas, de contrapartida, nós aprendemos a preservar o meio ambiente. Então, hoje, Poranga, que eu falei para você anteriormente, ela é considerada o pulmão do estado de São Paulo. Nós temos a maior reserva de Mata Atlântica do Brasil, né? Nós temos a maior concentração de cavernas do país. Aqui é concentrado mais de 400 grutas, mais de 400 cavernas. Nós somos muito ricos em biodiversidade, fauna, flora. Então, nós somos muito ricos de natureza. E Muito legal. Essa é a parte boa que veio o ICMS verde, né, ICMS ecológico, que vem de contrapartida para ajudar o município a continuar preservando e melhorar nas infraestrutura do município, para atrair mais o turista, né, o cliente para o município. Depois você vai me dar o caminho das pedras para eu visitar o PETAR, que eu sempre quis ir, que é uma área maravilhosa e nunca consegui, mas eu vou conseguir. Já está nosso convidado. Com certeza. Ô, Trani, me explica uma coisa, o vereador, o prefeito que está nos assistindo, porque assim, eu vi que São Paulo começou lá atrás e tem estados, por exemplo, eu estava lendo sobre Piauí, quando eles começaram esse processo, no início só 3 cidades atingiram os critérios. No caso, e depois foi aprimorando, isso há muitos anos atrás. No caso de São Paulo, não sei se você tem esses números de cabeça, já temos um número significativo de cidades que estão cumprindo ou podem cumprir os critérios, entre eles, eu estava lendo aqui, olha, gerenciamento de resíduos sólidos, educação ambiental, redução de desmatamento, conservação de solo em área de biodiversidade, enfim. O que você diz para esses gestores públicos? Claro, Jeremias, eu vou continuar, e foi bom ouvir aqui o nosso prefeito, porque o prefeito justamente representa a região que hoje vai ser provavelmente a mais beneficiada com essa reforma. Mas eu queria só continuar dizendo, então, para que todos os espectadores entendam. Qual foi a mudança que nós promovemos? Lá atrás, então, em 93, as prefeituras receberam, todos os anos recebem, Iporanga, Eldorado, Ribeira, enfim, e uma série de municípios, são mais de 150 municípios que já recebem, porque eles são municípios que guardam a nossa biodiversidade em parques e em reservas. Ocorre que esta ideia de compensação, muitas vezes, não tinha uma ideia nova, que foi o que nós desenvolvemos agora. Então, a iniciativa, tantos anos depois, pioneira, que o governador Dória comprou a ideia e foi, inclusive, levada pelo seu secretário Marcos Vignoli, que é o secretário de Desenvolvimento Regional, o nosso secretário de Infraestrutura, Marcos Penido. Eles se encantaram pela ideia que São Paulo poderia fazer muito mais pelo meio ambiente com o ICMS. E como fazer isso? A ideia foi incluir mais 2 itens, além daqueles que já havia em 1993. Em 93, nós protegíamos os reservatórios de água para energia elétrica.
E os prefeitos pediam, não, puxa, eu também tenho um reservatório que é para abastecimento público, e a lei não está atingindo o meu município. Então, corrigimos isso. Então, a lei que foi promulgada agora, dia 12, Jeremias, ela inclui, e isso é muito importante, os reservatórios de abastecimento de água. Além disso, ela manteve as unidades de conservação. Para as unidades de conservação, era 0,5% de recursos que estavam alocados para elas, 0,5% do ICMS dividido entre todos, e isso vai continuar. Então, não haverá perda para aqueles que já tinham unidade de conservação. Quem vai ganhar novo? Qual é a novidade? A novidade se dá à medida em que a gente diz o seguinte: uma parte do recurso do ICMS, e por isso nós estamos sendo inovadores, irá para 2 novos itens. Quais sejam? Um que veio de uma demanda do Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira, que são 20 municípios, né, que compõem o Vale do Ribeira como todo o litoral sul, eles são o coração da Mata Atlântica do estado de São Paulo, o coração da Mata Atlântica do Brasil. E, por conta disso, seus municípios, que tiveram uma trajetória longa econômica, como disse o prefeito, e nós tivemos um desenvolvimento econômico de menor propulsão, precisam justamente ter compensações e estímulo. Não só compensações, mas estímulo à preservação do meio ambiente. E a ideia foi essa, incluir 2 novos itens, que vão ser distribuídos, obviamente, para todos os municípios do estado de São Paulo que cumprirem as regras, né, que atingirem, como bem você disse, que vão se capacitar para receber, em 2 requisitos. Vou ser rápido. O primeiro é o quesito floresta nativa em pé. Significa dizer que fora das unidades de conservação, vou pegar um exemplo, da Piaí ou Iporanga, não é? Iporanga, por exemplo, tem muito mais áreas além das unidades de conservação, que são florestas. Essas florestas podem ser do governo federal, para alguma unidade federal, pode ser do município, se o município tiver um parque, ou pode ser, e a maioria são, da iniciativa privada, né? Os proprietários privados guardam essas florestas. Qual é o risco? O risco que a gente corre no Brasil é que essas florestas sejam substituídas, não é, por um uso inadequado. E a gente perde a floresta. Sim. Então, o desmatamento é ruim para todos, para as mudanças climáticas e para a biodiversidade. Então, os prefeitos diziam, puxa, eu tenho no meu município, além da unidade de conservação, que já está compensada lá pela lei de 93, nós precisamos de estímulo para fazer com que os proprietários privados dos nossos municípios mantenham essas florestas. E a ideia é tão interessante, é tão, eu diria, revolucionária no Brasil, que nós estamos indo na linha do mundo inteiro. O que o mundo está dizendo depois da pandemia? Nós temos que preservar o meio ambiente, primeiro para não ter zoonose, né? Para não ter doença que saia do ambiente e venha para a cidade. Segundo, porque esta biodiversidade tem um ganho enorme e nós temos que manter ela em pé. Nós não queremos que destruam as florestas nativas, tanto de Mata Atlântica quanto de Cerrado. Aquelas que já foram, obviamente, a gente tem o setor do agro que funciona sempre em equilíbrio com as regras ambientais. Mas na região de Iporanga e do Vale do Ribeira, é impossível você retirar aquela floresta. Então vamos valorizar. E a ideia deste projeto foi fazer com que a gente tenha um recurso anual que será distribuído a mais para os prefeitos que cumprirem justamente determinados requisitos, que eu não vou entrar, se você quiser, eu posso depois explicar tecnicamente, em detalhes, mas que o importante é saber que os prefeitos que têm floresta em pé, isso tudo nós medimos, nós temos instrumentos para medir, eles vão receber uma parcela nova de recursos. Esses recursos, portanto, é o que a gente está chamando não mais de compensar. Porque você tem a área, você vai receber. Esse ele já recebe pelas nossas unidades de conservação. Este outro recurso, Jeremias e prefeito, é importante que todos entendam que vai ser um estímulo. Este estímulo chama-se performance. Quanto mais o prefeito de Iporanga a todo ano aumentar a área vegetada dele, e nós vamos medir todos os anos daqui para frente, para sempre, para os próximos 20, 30 anos, na vigência da lei, a cada ano ele vai poder ganhar mais. E o município que tem pouca floresta, ele sabe que se ele preservar a floresta de um ano para o outro, ele entrar no critério, ele também vai receber. Então, veja, é um vaso comunicante de uma política que é de arrecadação tributária, que vai para os prefeitos como um valor a mais para aqueles que fizerem a cartilha. Todo ano
que ele está mantendo aquelas florestas. Então, por qualquer razão, né, ou por ele perdeu a floresta, teve fogo na floresta e não justificar que pode fazer um manejo sustentável, enfim, ou que os proprietários cortaram de forma ilegal, ele também vai ganhar menos, porque vai diminuir a área florestada dele. Para isso, só para fazer a primeira rodada e depois a gente continua, nós vamos daqui para frente, a partir desta lei aprovada, conversar com os prefeitos. Nós iremos ao Vale do Ribeira, nós vamos ao Vale do Paraíba, nós vamos ao Alto Paranapanema, onde existem as maiores florestas preservadas, e vamos conversar com os prefeitos e dizer a eles o seguinte: vocês têm hoje um dinheiro que vocês não tinham, porque está sendo redistribuído, veja bem, hoje ele não tem, ele vai receber aos poucos, ali nos 3 próximos 4 anos, ele vai ter um recurso a mais, mas esse recurso ele vai ter que prestar contas, no sentido de dizer, estou usando bem, eu quero mais, e ele vai poder fazer o incentivo ao proprietário privado, que é o que a gente chama do instrumento mais moderno, cuja lei federal foi aprovada agora, em fevereiro, que é a lei do pagamento pelos serviços ambientais. Então, o proprietário que preserva a floresta e que ele queria cortar porque ele achava que a floresta não servia para nada ou que não tinha uso, agora ele pode ter um estímulo. E o prefeito pode fazer uma política fantástica de produção de sementes, de emprego e renda para o pequeno proprietário rural, à medida em que cada proprietário rural for aumentando a sua areazinha de vegetação com florestas, que não significam florestas que não podem dar nenhum fruto, elas podem dar, elas vão dar, você pode fazer o manejo dessa floresta, você pode ter produtos, você pode ter indústria para fazer o processamento dessas coisas. Então, eu sou entusiasmado, não só eu, como todo o governo, em que o governo teve a coragem e os deputados aprovaram por unanimidade uma lei que é uma lei Robin Hood, vou usar o termo, que tirou um pedacinho de nada do recurso daqueles municípios mais ricos, que têm base industrial, que têm condição de arrecadação, Sim. e redistribuiu para os municípios menores, que não têm essa base industrial, que precisam de recursos para dar emprego, geração de renda, mas que emprego e que geração de renda? Da economia verde, daquilo que nós chamamos hoje a bioeconomia, que o mundo inteiro quer fazer. Nós temos que tirar da biodiversidade das nossas florestas riqueza. E esta riqueza é possível. Agora, nós vamos estimular. Este projeto vem para estimular a riqueza que os municípios preservam. Ficou muito claro. Eu não entendia, por exemplo, de reportagens que eu acompanhei de áreas de mananciais que os prefeitos reclamavam, e agora o senhor colocou bem que existia, então, essas áreas para reserva energética, de energia elétrica, e não existia para esses mananciais. Então, aqui, se eu não me engano, Cotia, Guarujá, não sei, tem uma cidade aqui que os prefeitos reclamavam, e agora acho que eles vão poder investir melhor. Prefeito, eu vejo, assim, o futuro, eu tenho conversado com os prefeitos, assim, até da empregabilidade, né? Às vezes fala, vamos trazer empresa para cá, mas as empresas que antigamente geravam 100 empregos, agora geram 50, 30, né? Então, olhando para esse futuro, para a juventude que o Brasil tem, eu acho que essa questão ambiental, do turismo, ela realmente pode ser um gerador de emprego para quem é um pouco visionário para entender isso. Como é que o senhor vê essas mudanças? E onde é que o senhor acha que pode alocar estes recursos? É no turismo, porque tem essas limitações, né? Mas como é que o senhor prevê aí os próximos anos a utilização desses recursos aí na sua região? Então, muito bem. Na verdade, Iporanga, eu acho que é pioneiro desse recurso do ICMS verde, né? O ICMS ecológico, na questão de reverter isso daí para geração de emprego, como eu posso dizer, para o monitor ambiental, que nem aqui, por exemplo. Hoje nós não temos indústrias no município, fábrica, nada. Então, aqui o que acontece são os cursos de monitores ambientais. Então, nós pegamos o jovem do município, capacitamos eles através da reserva da biosfera, e daí eles fazem esse curso de monitor para ser condutor em cavernas. Não só em cavernas, como em trilhas, fazer passeio em cachoeiras. Então, isso daí é a forma que o município é parceiro para fomentar a economia no município, né? Então, agora com esse recurso que vai vir a mais, nós vamos acabar usando, por exemplo, no acesso, melhorar o acesso,
o cliente vir até o município, a infraestrutura mesmo aqui do município, nos bairros, turismo de base comunitária. Aqui no município nós temos várias comunidades quilombolas também, então isso daí só vai vir agregar para o próprio município, né? E é capacitando, ofertar cursos, capacitações, gastronomia, hotelaria. Então, tem um leque de oportunidades que nós vamos poder estar usando esse recurso para o munícipe. Trani, são cerca de 500 milhões por ano, previsão de 5 bilhões em 10 anos, salvo engano. Você falou que hoje são 150 municípios que já recebem. Como é que é esse recurso? Cada prefeito recebe mais ou menos um percentual que ele colabora com o ICMS ou não? Não, boa pergunta, Jeremias, porque é uma matéria complexa, as pessoas às vezes... Você não é tributarista, mas tenta ajudar a gente. Exatamente. Não, é uma matéria que muitas vezes todo mundo, quem é prefeito sabe disso, ele fica esperando a cota parte dele do município. Se não chegasse a cota parte do ICMS, não é prefeito. Ele não pode fazer todas as coisas dele. E esse é um índice complexo. Vem vários componentes, né? Vem o valor adicionado, vem o componente de população, enfim, tem vários. O nosso, que é o de meio ambiente, é pequeno, mas é importante. Por isso que 500 milhões é importante. Deixo claro. Nesses últimos anos todos, havia só um quarto disso, certo? 125 milhões para a unidade de conservação e 125 milhões para a parte de reservatórios. Agora nós ganhamos novo, 125 milhões para a floresta em pé, portanto, vegetação nativa fora de unidade de conservação, a mais, e mais 125 milhões, que eu não falei, vou falar agora, importante, a política de boas práticas ambientais, que é a política do resíduo sólido. Você sabe, Jeremias, que São Paulo é um excelente estado, nós somos o melhor estado do Brasil em qualidade de aterros e de lixo, mas assim mesmo, se você conversar com o prefeito, você pode perguntar ao prefeito de Poranga ou qualquer um, ele vai dizer o meu maior problema é resíduo sólido. Eu trabalho há 40 anos na área de política ambiental, eu me lembro dos fóruns que nós fizemos com o secretário à época, Fábio Feldman, na região do Vale do Paraíba, a gente terminava um fórum, todos os prefeitos diziam, o meu maior problema é o lixo, eu não tenho dinheiro para fazer a coleta seletiva. Para isso, o governador pediu e disse, olha, vamos pensar uma parcela do recurso do ICMS para os resíduos sólidos. É uma novidade, até porque estamos no novo marco legal do saneamento, nós pretendemos melhorar água e esgoto nos próximos anos, a 2025, 2030, ter tudo chegado lá a 90%, mas também temos que chegar em bons índices de resíduos sólidos. Diria que não só os resíduos sólidos urbanos, prefeito, podemos pensar também numa parte de resíduos sólidos rurais que também merecem algum tipo de tratamento. E esse recurso do ICMS para os resíduos sólidos vai ser essencial. Ele vai, primeiro, para aqueles municípios que têm que cumprir a primeira regra da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, que é o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Então, veja que interessante. Vai funcionar. Você está me perguntando, quem vai receber? Vai receber, e a lei está dito, quem tem plano. Então, vamos dizer que o ano que vem começa o recebimento. Eu tenho que mandar para a Secretaria da Fazenda e dizer, esse município tem, esse que não tem. Vamos supor que Iporanga não tenha, eu não conheço o caso específico, não fez lá em 2016 o seu plano municipal nas regras da lei federal. Então, ele vai procurar a gente, nós vamos dar apoio para vocês, vamos dar apoio de toda a forma técnica, etc., para que vocês façam. Então, no primeiro ano ele não tem plano, ele não vai receber a parcela de resíduos sólidos, mas no ano que vem ele pode receber. Por isso que a gente chama de desempenho. Então, com isso, o que nós vamos fazer numa política desse tipo, com a lei? Agora, até daqui 3, 4 anos, no máximo, eu acredito que os 100% dos municípios não tem aquele prefeito que não vai querer ter uma parcela para o seu resíduo sólido. Então, o plano é a primeira condição. A segunda condição é que ele faça a coleta seletiva e que ele tenha também uma boa gestão do seu aterro, ou tenha também alguma solução consorciada com outros municípios. Cada coisa dessa vai contar um ponto. E a partir de que esses elementos de pontos forem sendo colocados, o município vai entrando num ranking. E ele mesmo vai querer, ano a ano, e nós vamos, como
Secretaria de Meio Ambiente ajudá-lo, apoiá-lo. Nós temos um programa do Estado que chama-se Programa Município Verde Azul, que trabalha com todos os municípios, auxiliá-lo a que ele se capacite a ter os instrumentos para fazer jus à sua parte do recurso de resíduos sólidos. Então, como agora eu já tive 3 falas, explicando bem a nova lei. Primeiro, reservatórios elétricos somam-se agora os de abastecimento de água. Mantém-se as unidades de conservação atuais, inclusive, o Jeremias, nós estamos agora, pusemos lá um valor, também um índice, para as reservas particulares. Você sabe que existem reservas particulares, são chamadas RPPNs, Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Então, o proprietário privado que gosta da natureza e quer mantê-la, ele pode criar uma reserva. Ao criar, o município vai ganhar, né, um tanto por ter aquela reserva. Aquela reserva vai estar reconhecida no índice de reserva legal. Então, são uma série de estímulos a que, no território do município, o prefeito diga: quanto mais eu fizer de boas ações, mais eu tenho chance de aumentar a minha parcela de recursos do ICMS, para essas duas coisas. Para a reserva legal, para as reservas naturais, portanto, para preservar a biodiversidade, e para os resíduos sólidos. E bem dito aqui, ó, prefeito, eu queria só dialogar com o prefeito, né? Nós temos, por exemplo, na região do prefeito, parques, cavernas fantásticas, e nós precisamos investir justamente no trabalho da população para manter. Então, o monitoramento ambiental é tudo feito com o pessoal de lá. Nós estamos fazendo em Eldorado, prefeito, você sabe disso, tentamos montar, e por conta da pandemia paramos um pouco ano passado, um centro da Paula Souza da FATEC, na região, técnico, específico, por exemplo, para formar os colegas, né, da região, que podem vir, inclusive, das regiões dos quilombos, que nós temos no Vale do Ribeira, que podem vir das cidades, e que nós também estimulamos o TBC, que é o turismo de base comunitária, para trabalhar nos nossos. Então, veja, é um ganha-ganha. Todo mundo ganha. Ganha o meio ambiente porque está preservado, ganha o município porque estimula que a população se cite para novos empregos, que a gente chama empregos verdes. Empregos verdes quer dizer os empregos ligados à proteção do meio ambiente. E essa é uma tendência mundial. Era isso para poder estimular o debate. Eu quero saber se as aves que tem lá no PETAR, se elas estão incluídas aí nisso daí também, né, prefeito? Porque não é fácil preservar também o meio ambiente, a água e os animais também, né? Que o PETAR tem também bastante coisa. Como é que é, prefeito? Como é que o senhor vê aqui, daqui os próximos anos, as próximas décadas, não só a continuidade dessa preservação, mas o que a gente pode dizer para a população de resultado? Porque às vezes a gente fala assim, parque é o parque estadual, né? A pessoa não entende, sabe o que é um parque? É tipo uma praça? Não, um parque é uma região enorme que tem uma biodiversidade enorme, né? Então, eu queria que o senhor traduzisse um pouquinho o que isso pode representar para a população, não só da sua cidade, mas do estado. Sim, na verdade, o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, o PETAR, ele foi fundado na década de 50, aqui no município, na época do governador, acho que foi Adhemar de Barros, se não me engano, nessa época, e só veio a crescer para o município, né? Uhum. Veio a somar muito para o município. Então, hoje, nosso município ele tem um leque de turismo, né? Então, hoje nós temos turismo de base comunitária, turismo de caverna, turismo de cachoeiras, trilhas, e hoje também nós temos também, que é o turismo de avistamento de aves, né? Então, que aqui nós temos aqui um gavião que não é encontrado só aqui na região, que é o gavião de penacho branco. Então, está tendo essa demanda, e está vindo muito cliente para cá só para fotografar essa ave, né? Essa espécie. Então, aqui também nós temos, por exemplo, a reserva do Betari, onde eles descobriram os cogumelos bioluminescentes, que é encontrado aqui na região. Sim. Então, assim, é que a gente fala, o nosso município ele é muito rico nisso daí. Então, trabalhar a cabeça desde a criança, na escola, para ser o próximo formador, entendeu? Aqui no município, ser o próximo condutor
nesse turismo aqui na região. E educação ambiental, né? Trani, fique à vontade para complementar com o que você quiser, mas eu me lembrei aqui do tema da educação ambiental. Eu me lembro de há muitos anos lendo uma revista que, como as geleiras do globo, as pontas, né, elas servem para refrigerar o mundo inteiro. O vento que está lá nos polos é que equilibra o que a gente está aqui. Esse dia de uma matéria que aquela areinha lá do deserto do Saara vem para, não sei se é areia, mas ela vem parar na Amazônia e serve para o solo. Então a gente muitas vezes não entende essa ligação que o meio ambiente tem, porque você fala tanto em preservação, mas é porque a gente faz parte dessa natureza e cada desequilíbrio da natureza acaba revelando, não vou falar em pandemias, mas acaba de algum modo nos atingindo, né? Esse dia eu vi uma matéria sensacional falando como as árvores se comunicam pelas raízes. Às vezes, muitos metros de distância, ela está ajudando aquela outra. Então, assim, quando se trata de meio ambiente, essas conexões nem sempre são claras para a população. E nesse sentido, eu queria que você explicasse do peso que tem essas categorias que está previsto aí no ICMS ambiental. Por exemplo, estações ecológicas têm peso 1.0, parques estaduais 0,9, área de proteção ambiental 0,1. Isso aqui é para verificar a importância de cada um desses quesitos, é isso? É uma ótima pergunta. Quando foram feitos esses critérios, é porque foi feita uma lei no ano 2000, chamada a Lei do SNUC, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que unificou no Brasil inteiro, tanto para o governo federal, para o IBAMA, quanto para os estados e para os municípios, os tipos, as chamadas tipologias de unidades de conservação. Cada uma delas é um tipo, é como você disse. A população realmente não conhece. É algo um pouco para os especialistas, para os ambientalistas, para os biólogos, mas a população em geral, para ela, a área verde é tudo igual, né? Quer dizer, eu tenho lá uma mata, ela não sabe se o parque é grande, se é pequeno, se é uma estação ecológica, se é um monumento natural, que diferença isso tem? Então, quando a gente atrelou valores, a relação está do maior para o menor, inclusive, e foi pontuado de forma diferente por duas razões. Uma, pela existência deles no território. Então, se estudou quais são os prevalentes, ou seja, aqueles mais frequentes. E aqueles que são de grau mais intangível, que chama. O prefeito sabe bem disso. Então, uma estação ecológica, por exemplo, o uso da estação ecológica é menor pela população. Ele tem uma área menor, que a gente chama de uso público, que a população pode, justamente pelas razões que você disse. Se ele guardar um atributo ambiental muito raro, muito importante, e a floresta, e me permita aqui falar claramente, por exemplo, na Jureia, a estação ecológica da Jureia. Por que na Jureia nós temos tanto cuidado para que não haja uma ocupação humana dentro da Jureia? Não é? Porque ela é uma estação ecológica, ela não permite que se faça um turismo intensivo, porque se houver, vai haver um grande desequilíbrio destes atributos ambientais. Então, os parques, já são um pouco menos do que as estações ecológicas, elas permitem um uso público maior. E a educação ambiental pode em todas. A educação ambiental é um fator que a gente pode utilizar nas diferentes categorias. É por isso, é um pouco complexo de explicar tecnicamente, mas cada uma das categorias tem um peso, seja pelo que ela representa em termos de extensão, seja porque ela representa em termos de intocabilidade, ou seja, menos possível de a gente ter um contato muito grande. A gente chama isso justamente da capacidade de suporte do meio ambiente. Então, se eu tenho uma trilha e eu posso ir num lugar que é muito raro, eu não posso botar 2.000 turistas naquela trilha, porque eu vou matar e vou afugentar os animais, eu vou atrapalhar todo. Então, eu vou ter o quê? Monitorado. Eu vou poder, numa trilha, dizer que pode ir, por exemplo, 100 pessoas por dia, um pouco de manhã, um pouco à tarde, um pouco à noite, para entrar em equilíbrio. E você falou de uma coisa essencial, Jeremias, que nós estamos discutindo e que a população tem que entender. O meio ambiente e os seus componentes, eles fazem parte do todo, eles se comunicam no globo, o planeta inteiro é um ser vivo, né? A gente chama que o planeta Gaia é um planeta inteiro, então eu comunico. Um caso muito claro dos exemplos que você trouxe hoje são os tais chamados rios voadores, que é a água que vem da Amazônia para a nossa região. Esse rio voador é essencial
para irrigar a nossa produção no estado de São Paulo, por exemplo, na região oeste, onde a gente tem. Se houver um desequilíbrio na Amazônia, com um corte muito grande do desmatamento que pegou fogo, como o ano passado, infelizmente, nós tivemos, né, um desleixo em relação à tomada de conta da floresta amazônica, os rios vão secar e nós vamos poder fazer processos de desertificação. Todo mundo sabe que na própria Amazônia, depois que eu tiro a floresta e deixo ela aberta, eu posso desertificar. Eu posso ficar igual aos desertos que a gente tem na África. Eles estão na mesma longitude. Qual a diferença? Lá a biodiversidade não existe ou não existia e houve um processo global de desestruturação. Aqui nós temos florestas, tanto aqui quanto no Sudeste Asiático. E nós precisamos preservar o equilíbrio. E veja, eu queria dizer uma coisa importante para a população em geral, os estudantes, aqueles que pensam no meio ambiente. O meio ambiente não é um destruidor da sociedade, ele não diminui a capacidade econômica. Ao contrário, ao buscarmos um equilíbrio entre estas razões e atributos ambientais e a forma que o homem utiliza, que a gente chama, que ele maneja esses recursos, nós vamos ter riqueza. O recado que eu queria dar hoje para todos é que o ICMS ecológico em São Paulo, ele busca duas grandes riquezas na reforma que a gente fez. Uma riqueza que é aumentar a área vegetada de São Paulo. A hora que eu aumento a vegetação, eu diminuo a emissão de gases de efeito estufa. Eu diminuo o aquecimento global. Eu vou diminuir as enchentes ao longo do tempo. Não é? E eu não estou contribuindo para São Paulo, eu estou contribuindo para isso que o Jeremias falou, o ambiente como um todo. Então, preservar o meio ambiente é pensar o globo como um todo. É pensar a relação entre os diferentes biomas, que a gente chama, né? Que é, aqui no Brasil, a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pampa, o Pantanal. Você viu o que aconteceu o ano passado com o Pantanal? De modo que uma boa política, e que cada estado deve fazer, e o Brasil como um todo deve fazer, tem que olhar para a biodiversidade, para as florestas, animais e flora, como uma riqueza. Nem sempre é simples manter a riqueza. Todo mundo acha, bom, eu tenho lá minha floresta, ela não me gera riqueza. Ela gera uma riqueza para o planeta. Ela gera uma riqueza para todos. E aí o prefeito tem toda a razão. Parabéns, prefeito. Vamos tirar nossas florestas dos nossos parques no seu município, Poranga, Iguape e nos demais. Vamos tirar deles as coisas que eu posso fazer com que a população que mora, porque nós não podemos esquecer que não tem só floresta e não tem só animal e verde, nós temos homens, eles precisam estar capacitados para usar bem. E a tendência do mundo, Jeremias, sabe qual é? Depois da pandemia, você viu o que aconteceu ano passado? As pessoas não vão mais viajar, faz um ano. As pessoas querem ir para os parques. A busca dos parques está aumentando horrores. Os Estados Unidos têm uma política fantástica. A Europa tem uma política fantástica. Você privilegia o turismo no seu país. Mas para isso eu preciso ter a pousada, eu preciso ter o cara que sabe fazer o serviço, eu preciso ter o guia da monitoramento. As nossas cavernas são as mais fantásticas do mundo. Só ali nós temos 120 cavernas diferentes. Todas Só elas não fui porque... Perdão. Eu só não fui porque o prefeito não me convidou, mas acho que ele vai convidar. Prefeito, pode convidar o Jeremias. Está convidado. Olha, Jeremias, os parques são do Estado, né? São feitos pela Fundação Florestal e o município Isso que eu queria... são do Estado. Você pode ligar lá, a gente te reserva, inclusive alojamento e tudo mais, porque a gente tem o maior prazer em receber. Seria até legal, Jeremias. Desculpa cortar você, mas seria até legal, assim, trazer a Lesp para dentro dos parques também. Ia ser muito legal isso daí. Eu já fiz fazer uma trilha aqui. Sim. Aqui, por exemplo, nós temos uma... Não, tudo bem. Só falar rapidinho. Aqui nós temos uma caverna, por exemplo, que está no Guinness Book. E o estado de São Paulo não sabe, o Brasil não sabe. Nós temos a maior boca de caverna, o maior pórtico de caverna do mundo. São 215 metros de altura esse pórtico. Então, por exemplo, é uma trilha de 3 horas de caminhada e vale muito a pena conhecer. Vale a pena. Você sabe que às vezes eu fico nessas mídias sociais, né, TikTok da vida, e eu vejo uma coisa tão linda lá na China. Eu falei, poxa, mas será que o Brasil não tem? Para fechar nossos 3 minutos finais, eu queria passar para o Trani rapidinho, porque às vezes a gente desce para a serra, Trani, e às vezes eu ia com a minha família e falava, poxa, a gente vai direto para a praia, né, tanto paulista, e passa do lado de lugares tão lindos, tão maravilhosos, que tem uma placa lá, fechado, não pode ultrapassar e tal.
Falei, poxa, todo esse lugar é uma potência turística maravilhosa, né? E me parece que hoje, quando a gente faz essa gravação, o governo de São Paulo assinou o contrato de concessão do Caminhos do Mar. Então, eu queria que rapidamente você pudesse falar sobre isso aí e o que isso pode representar daqui, sei lá, 5, 10 anos para a população, principalmente para a gente que está aqui no meio dos prédios de São Paulo. Excelente. Essa é uma notícia para os paulistas em geral, viu, prefeito? O Parque Estadual da Serra do Mar foi criado em 1970, é o maior parque contínuo de Mata Atlântica do Brasil. Ele vai de Ubatuba até Cananéia. E esse Parque Estadual da Serra do Mar tem belezas fantásticas. Uma delas está aqui, próximo do paulistano, próximo de 25 milhões de habitantes que moram nessa região. E, infelizmente, você tem razão, muitas vezes nós não temos, o Estado não tem recursos para abrir, para fazer o serviço. Então, ali onde nós temos a antiga estrada da Serra do Mar, com todos aqueles monumentos históricos fantásticos que foram feitos em 1922, que nós vamos comemorar os 200 anos o ano que vem, em 2022, toda essa riqueza ambiental, todo mundo tem que usufruir. Então, o governador nos orientou e nós temos feito um trabalho muito firme, que são as concessões de parte dos nossos parques, dessa parte que é pública, né? Não da floresta que a gente preserva, mas da parte pública. E hoje nós assinamos, então, a concessão para os próximos 30 anos do chamado Parque Caminhos do Mar, muito próximo de São Paulo. Então, aquele turista que vier do exterior, que vier de outro estado, que chega para fazer o turismo de negócio, ou que vem o final de semana, ou nós mesmos que queremos com nossas famílias visitar a Mata Atlântica, fazer avistamento de ave, andar por uma trilha, conhecer as cachoeiras que são maravilhosas, conhecer o patrimônio cultural, fazer atividades e etc., nós fizemos essa parceria, então, com a iniciativa privada, porque o Estado não tem condições de investir, né, de forma nessa, e nem é o papel dele. Então, nós estamos muito felizes. A empresa que ganhou é uma especialista, inclusive, em turismo ecológico, e ela vai nos brindar a São Paulo a ter um grande ativo. E vamos trazer muita gente para conhecer a nossa floresta, a Serra do Mar, as belezas e desenvolver esses parques. Fica desde já um recado para todos aqueles que quiserem acessar. Entrar no site da Secretaria do Meio Ambiente, é só acessar ali, ambiente.sp.gov.br, procurar a Fundação Florestal, e nós temos um site em que você pode se inscrever, entrar online e fazer reservas para fazer a visita aos nossos parques. Temos que divulgar que isso está aberto, é um serviço, claro, dentro de condições de acesso e de inscrições, porque não pode ir todo mundo ao mesmo tempo, mas que a gente pretende aumentar muito nos próximos anos, tendo justamente uma parceria maior com a iniciativa privada, de forma cautelosa, deixando claro que de quem é a propriedade é do Estado, somos nós que fazemos a gestão, e a iniciativa privada vai fazer a sua contribuição para que a gente tenha melhores condições de acesso, melhor condição de alojamento, e quem vai trabalhar lá são os nossos monitores, os locais, que são eles que são a força de trabalho mais importante dos parques de São Paulo. Era isso, e dizendo que eu agradeço desde já muito a oportunidade de vir discutir aqui na TV Alesp as políticas ambientais de São Paulo. Sou entusiasta porque sou um funcionário de carreira e, como secretário, tenho muita honra do convite feito a mim para continuar nessa gestão. Acredito no governo do Estado, que tem um trabalho seríssimo. E queria só parabenizar, me permita, Jeremias, a força que teve o nosso secretário Marcos Vignoli e o secretário Marcos Penido, porque os dois compraram uma ideia muito difícil de ser feita. E eu queria que os prefeitos soubessem que vocês estão tendo um benefício por uma coragem da Assembleia Legislativa, que votou por unanimidade, eu tive lá discutindo com as bancadas para convencê-los da importância, que é um projeto ganha-ganha, é um projeto Robin Hood, retira um pouquinho de alguns municípios e devolve a uma maior parte dos municípios. E nós vamos melhorar o meio ambiente, vamos melhorar as boas práticas de resíduos sólidos, vamos melhorar a condição de vida nas cidades e vamos dar condição a que nós tenhamos uma revolução na bioeconomia. Parceiros, Secretaria da Agricultura, Secretaria de Turismo, é com eles que nós vamos fazer esse grande trabalho conjunto de melhorar as condições de vida, sobretudo no Vale do Ribeira, chamado Vale do Futuro, no Vale do Paraíba, sim, na região do Alto Paranapanema, nas regiões aqui do lado da região metropolitana, onde a gente tem as nossas grandes florestas. E para quem não tem floresta, o ICMS é um incentivo
a melhorar o seu grau de preservação. Muito obrigado. Eu que agradeço bastante. Nosso tempo chegou ao fim. Já agradeço ao Eduardo Trani, especialista em transporte, habitação, planejamento ambiental, doutor em várias universidades, e ao subsecretário do Meio Ambiente de São Paulo. Prefeito, rápidas palavras e a gente já encerra. Muito obrigado já pela sua participação. Jeremias, só tenho a agradecer a você pela oportunidade de estar divulgando o nosso município de Poranga. Quero deixar aqui o convite a toda a população do Brasil, né, para vir conhecer, esperar passar essa pandemia e vir conhecer aqui o nosso município. E nós vamos receber você, o Eduardo e todo mundo aqui de braços abertos aqui, tá bom? Meu muito obrigado e vamos se encontrar logo, se Deus quiser. E a você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Continue mandando aí os seus temas que a gente vai trazendo aqui, e direito ambiental a gente vai falar muito e sempre. É um canal aberto aqui no Parlamento Paulista com as autoridades aí do Executivo e todos os entusiastas deste tema. Obrigado, até a próxima edição.